Olá, seja bem-vindo ao meu canal Momento da Palavra. Eu me chamo Verônica e venho aqui para trazer uma palavra da parte do nosso Senhor Deus para os nossos corações, uma palavra de libertação, de salvação, da cura. Aleluia, glória a Deus, uma palavra de alegria. Que nesse novo amanhecer, um lindo dia de uma quinta-feira maravilhosa em nossas vidas, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. Eu não sei a hora que você vai ver esse vídeo, mas tenha certeza que a partir do momento que você vai assistir esse vídeo, Deus, ele vai falar no teu coração grandemente. Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos em Jesus Cristo. Jesus, ele é na tua vida. Eu vou deixar um versículo para a meditação dos irmãos nessa manhã, que se encontra-se no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Que não falte na tua vida a palavra, a presença do Espírito Santo de Deus, porque Ele é com você. Aonde você estiver, o Deus que é de longe e de perto está aqui comigo e com você. Amém, aleluia, glória a Deus. E a palavra nessa manhã, que o Espírito Santo de Deus da verdade tem colocado em meu coração, se encontra-se no livro de Salmo 18 e o verso 30. Antes de fazer a leitura, da palavra do nosso Deus, aleluia, glória a Deus, vamos fazer uma oração. Aleluia, glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa manhã maravilhosa, Espírito Santo de Deus, vem falar conosco com a palavra que é verdadeira, que é salvadora, que vai salvar nossas almas. Aleluia, glória a Deus. Muito obrigada, Jesus, por esse novo amanhecer, o Senhor nos abençoando, trazendo, Pai querido, uma proteção, livramento para a nossa família. Oh, Jesus, visita-nos nessa manhã, onde nós estamos, os moradores de rua, os enfermos, vai visitando, Jesus, e permanece com a tua visita nos nossos corações. Aleluia, glória a Deus. Jesus maravilhoso, eterno, Emmanuel, o Deus conosco, que está aqui presente em nossas vidas. E nessa palavra, Pai querido, no Salmo 18, que o Senhor venha falar conosco mais uma vez em nosso coração, como o teu Espírito Santo da verdade, que é o nosso ajudador, que está aqui pronto para nos ajudar no que for preciso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Aleluia, glória a Deus. Ó Senhor Jesus amado, o Senhor pode todas as coisas transformar ao nosso benefício com a tua ajuda, Pai querido, eterno, o nosso Deus que está no céu, que está olhando para mim, para você nesse momento. Aleluia, glória a Deus. E assim eu agradeço em nome de Jesus. E a palavra do nosso Deus, que se encontra-se na Bíblia, é uma palavra, que vai trazer um alimento para a nossa alma. Aleluia, glória a Deus. E esse salmo, o Salmo 18, que vai falar do cântico de louvor a Deus pelas suas muitas bênçãos. A Bíblia vai dizer, aleluia, glória a Deus, que o rei Davi, ele tem passado por uma perseguição, que o rei Davi, ele foi perseguido pelo rei Saul, mas Deus foi com o rei Davi, e Davi, ele tem recebido as bênçãos do Senhor por confiar, por acreditar em um só Deus que vivo está nos dias de hoje para nos abençoar. A Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para nos salvar, nos libertar. Está no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler a palavra. O momento da palavra é o momento de estar na presença, de saber que a palavra vai nos alegrar nessa manhã, vai nos abençoar, vai trazer a cura para nossas vidas espiritual e pessoal. Que Jesus continue visitando eu e você, na nossa família, o nosso trabalho, aleluia, glória a Deus, os nossos filhos, nossos avós,
depois, que Jesus visite, aleluia, glória a Deus, os parentescos, vizinhos, com quem você está nesse momento. Jesus venha visitar o teu casamento, aleluia, glória a Deus, a tua amizade, porque eu e você, nós temos amigas, nós temos amigos, mas o Senhor, Ele é o nosso melhor amigo que está pronto para nos ajudar no que for preciso. Jesus, Ele é na minha vida e na tua vida. Se você ainda não aceitou a Jesus, se arrependa no dia de hoje, entrega o teu coração, a tua vida, primeiramente ao Senhor Jesus Cristo. Jesus, Ele é Filho de Deus. Deus, quando enviou Jesus, enviou para nos ajudar. E Jesus, Ele vem nos ajudando desde a época de Israel, naquele tempo. E Jesus, Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de amanhã. Jesus, Ele é o teu futuro. Jesus, Ele tem uma mudança para a tua vida. Aleluia, glória a Deus. Que nesse dia de quinta-feira, Jesus continue nos abençoando grandemente, como Ele já vem nos abençoando. Porque se eu e você já está de olhos abertos, já estamos respirando, com a permissão do nosso Papai querido, eterno, Jeová. Porque o nosso Deus que está no céu, Ele está vendo eu e você nesse momento. Como é que você está, meus irmãos? Fique na santa paz do Espírito Santo de Deus. Eu estou bem, para a honra e glória do santo nome do Senhor Jesus Cristo. E vamos fazer uma leitura, da palavra do nosso Deus. Deus tem colocado no meu coração essa palavra, que se encontra-se no livro de Salmos, 18 e o verso 30, E vamos falar assim. O meu tem um título, Aleluia, glória a Deus, que diz assim: Cântico de louvor a Deus pelas suas muitas bênçãos. Aleluia, glória a Deus. Para o cantor moço, salmo do servo do Senhor Davi, que disse as palavras deste cântico ao Senhor, no dia em que o Senhor livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Esaú, Porque a Bíblia vai dizer que o rei Esaú, ele perseguia o rei Davi. Ele não deixava o rei Davi fazer a vontade do nosso Deus. Ele sempre estava ali perseguindo para atrapalhar o propósito de Deus na vida do rei Davi. O rei Esaú era um rei escolhido pelo homem, que a Bíblia vai dizer, e que Deus tinha rejeitado ele, porque ele não fazia a vontade do nosso Deus. E já o rei Davi, como foi instruído pelo nosso Deus, que ele era obediente à palavra, que ele sabia que Deus era na vida dele, e não é diferente no dia de hoje, que nós temos o Filho de Deus, Jesus Cristo, que é na minha vida e na tua vida. Jesus, Ele é com você. No momento difícil, Jesus, Ele está contigo. No momento de uma adversidade, de um apedrejamento, alguém que vai falar mal de você, Jesus está lá ouvindo, e Jesus não se agrada daqueles que se reúnem para falar mal do próximo. Mas Jesus, quando Ele chega na minha vida e na tua vida, a mudança acontece, e aconteceu na minha história. Jesus mudou a minha vida e vai mudar a tua vida também quando você der o seu primeiro passo para Jesus. Aleluia, glória a Deus. E o verso, aleluia, glória a Deus, Salmo 18, o verso 1 diz assim: Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. Então, o rei Davi estava agradecendo ao nosso Deus, que ele diz assim: eu te amarei. Ele sempre vai amar a esse Deus, Naquela época de Israel, ele sempre amou Deus. E eu e você que já conhece a Jesus, que temos que amar a Jesus em todo tempo, porque Jesus, ele é bom. Aleluia, glória a Deus. Jesus, ele é o vigor. Ele traz uma força no momento de uma fraqueza. Aleluia, glória a Deus. No momento de um desânimo, ele traz uma
ele anima eu e você, o nosso coração. E o verso 30, né, que Jesus tocou no meu coração nessa manhã, aleluia, glória a Deus, que diz assim: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos que neles confiam, aleluia, glória a Deus. Você tem confiado em Jesus? Você tem entregado as causas impossíveis e ter descansado no Senhor? Porque o Senhor, ele vê o momento de uma dificuldade, o momento de uma enfermidade, um momento de uma tristeza, um momento de algo que acontece na tua família, no teu casamento, aleluia, glória a Deus, porque Jesus, ele sabe, ele conhece quando uma tristeza assola os nossos corações, mas ele vem e nos abraça, nos consola e traz uma palavra da parte dele para os nossos corações, que é a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, tem uma palavra para o teu coração, aleluia, glória a Deus. E a palavra do Senhor no verso 30 diz assim: o caminho de Deus é perfeito. Deus, ele tem uma perfeição para mudar a tua história, porque o caminho dele é reto, é sem pecado, é renúncia, porque o Senhor, ele quer de você ensinar esse caminho que é dele, um caminho que só Jesus conhece. Mas para você conhecer esse caminho do nosso Deus, é você dar o primeiro passo para Jesus. É você aceitar a Jesus de todo o teu coração. É você se arrepender dos teus pecados, que Jesus, ele está olhando para você nessa manhã e ele quer te salvar, te libertar e perdoar os teus pecados, porque só Jesus perdoa o pecado do homem nessa terra. Aleluia, glória a Deus, assim diz o Senhor. A palavra do Senhor é provada. Então a palavra de Deus, ela é provada na minha vida e na tua vida. Aleluia, glória a Deus. O momento da palavra é o momento de você estar conectada num céu, conectado num céu. O homem e a mulher que já conhece ao Senhor Jesus Cristo, se ligue no céu e se desligue da terra. A palavra do Senhor fala: aquele que se ligar do céu está na presença, está fazendo a vontade do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. E a palavra de Deus, ela é provada todos os dias. Se Jesus te colocou você na prova, é porque ele está provando a tua fé. Aleluia, glória a Deus. Ele está provando como é que você está na presença dele, porque é Deus que vai te aprovar todos os dias. Não é fácil, porque tem muitos que são afrontados nessa manhã, assim diz o Senhor, mas o Senhor, ele tem a força para nos tirar dessa fraqueza. Ele tem ali aquela alegria para nos alegrar no momento de uma tristeza, aquele desânimo. Jesus, ele traz o ânimo para o teu coração. Aleluia, glória a Deus. É um escudo para todos que nele confiam. Então a palavra do Senhor, né, é que nos fortalece no momento difícil de nossas vidas. É o momento de uma enfermidade, um diagnóstico que o médico da terra, ele ali preparou, né, aquele exame, você fez e foi diagnosticado com câncer, com diabetes, com patologias, doenças crônicas, mas o Senhor, ele chega com a cura. Se você confiar em Jesus, Jesus, ele vai fazer na tua vida uma história, uma mudança acontecer. Aleluia, glória a Deus. E a palavra do Senhor que diz assim: o caminho de Deus é perfeito. Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz em nossas vidas. Dê graça, agradeça ao Senhor pelo que ele já fez na tua vida. Se Jesus, ele já te salvou, agradeça, porque a alma,
ela, né, está ali inquieta, mas o Senhor, ele assossega o nosso coração. A tua alma está salva, agradeça ao Senhor, aleluia, glória a Deus, porque eu não sou melhor do que a todos nessa terra, nem todos são melhor do que a mim, mas a palavra de Deus, né, que um dia penetrou no meu coração, salvou a minha alma, e ela quer salvar a tua alma, que é a palavra do Senhor Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor é provada, então Deus, ele vai te provar, é uma prova de fogo. Jesus está com você nessa fornalha, aleluia, glória a Deus. Te colocaram ali na cova dos leões, que está na Bíblia, no livro de Daniel. Jesus foi com Daniel, está com você também, porque o nosso Deus foi com Daniel naquela cova dos leões, e ali Deus fechou a boca dos leões, como está fechando a boca de alguém nessa manhã, aleluia, glória a Deus. E a palavra de Deus, né, que é um escudo. Se você conhece a palavra, você tem uma proteção. Se alguém trazer uma palavra ao contrário para a tua vida, alguém chegar para você e falar algo que não está relacionado à Bíblia, que a palavra do Senhor não está aqui, você tem uma palavra de proteção, que é um escudo que vai te proteger você, porque você já conhece a palavra. Aqueles que já conhecem a Jesus, que já se arrependeram, e aqueles que não conhecem, você está com a oportunidade hoje de conhecer a Bíblia, de conhecer o que Deus tem a falar com você, aleluia, glória a Deus, porque Deus, ele é justo na tua vida. Deus, ele não deixa você desamparado, porque ele é teu Pai eterno. O que você pedir a ele, se for da vontade do nosso Deus, ele vai te ajudar naquilo que você mais precisa, aleluia, glória a Deus. E a palavra do Senhor, né, para todos os aqueles que neles confia. Então a palavra de Deus, ela é uma proteção para aqueles que já conhecem a Jesus, aqueles que já sabem que a palavra nos protege, uma palavra de libertação para a nossa alma, para a nossa vida, uma libertação para o teu casamento, uma palavra de libertação para o teu filho e a tua filha, para a tua família, para o teu parentesco, uma palavra para aqueles que estão ali, que está sendo humilhado. Jesus, ele tem uma palavra para te tirar dessa humilhação, porque a Bíblia, ela fala comigo e com você todos os dias. A partir do momento que você abre a palavra de Deus, você vai se sentir confortável, você vai se sentir abraçada, aleluia, glória a Deus. Você vai se sentir amável, porque se você pensa que alguém não ama você, alguém não demonstra esse amor, mas Jesus, ele tem um amor tão grande por ti, aleluia, glória a Deus, porque Jesus, ele te ama. Jesus, ele quer salvar a tua alma. Jesus, ele é contigo por onde você estiver. Se você está numa instituição de ensino, que é uma faculdade, um curso técnico, um curso profissionalizante, Jesus te dá sabedoria para que você venha entender o que você está estudando na sala de aula, aquele estudo da escola do governo, aquele estudo do particular, aonde você está nesse momento. Jesus, ele é com você, ele é com a tua família, que Jesus te proteja a tua saída e a tua entrada, aonde você entrar nessa porta. Aqueles que estão desempregados, Jesus tem uma palavra para poder abrir assim, ó, uma chave. Jesus me mostra uma chave, abrindo uma porta de emprego para aqueles que estão desempregados. Confia no Senhor e creia somente que Jesus é fiel na tua vida, aleluia, glória a Deus. E assim, né, diz assim a palavra do Senhor: o caminho de Deus é perfeito. Deus, ele tem uma perfeição para
vai mudar a tua história. A palavra do Senhor é provada. Deus, ele prova o crente. Ele sabe se aquele crente é verdadeiro adorador. Aleluia, glória a Deus. Se aquele crente está indo para a congregação, se aquele crente está sendo fiel, é levar a semente, a boas novas para aqueles que ainda não ouviu, para aqueles que estão ali na rua, para aqueles que estão numa estação do metrô, para aqueles que estão em uma rodoviária, num aeroporto, e assim segue. Aonde Jesus colocar você, ele se responsabiliza. Aleluia, glória a Deus. Ele leva você aonde ele quer que você chegue. Aleluia, glória a Deus. E a palavra do Senhor, que é um escudo para todos os que nele confiam. Então você tem que confiar em Jesus. Você tem que saber que Jesus, ele é fiel na tua vida. Tem que saber que Jesus, ele é amor, que Jesus quer te provar a tua fé, porque você tem fé em Deus. Você sabe que Deus existe, mas para poder conhecer a face do nosso Senhor Deus, você primeiro conheça Jesus, porque Jesus, ele vai te levar para esse caminho perfeito, que é o caminho para a salvação. Você tem que renunciar a esses maus costumes, as práticas da iniquidade, vai ali renunciando o que não agrada ao Senhor. Mas quem vai falar no teu coração é Jesus. É Jesus que vai trabalhar e vai te mostrar que ele é Deus na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Que nessa manhã, né, eu e você continue, né, amando a esse Jesus, e de saber que ele é Deus, que ele é fiel em nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Esse Salmo 18, né? Aí fala que o rei Davi, ele ali estava louvando ao Senhor, agradecendo pelas bênçãos que o Senhor tinha abençoado ele. O Senhor tem tirado o rei Davi das mãos dos inimigos. Se você tem inimigo, Jesus vai te tirar da mão dele. Jesus assopra esse vento, e o vento vai soprando, e é só você, Jesus, porque um dia você vai agradecer a Jesus por esse momento desse encontro especial. Aleluia, glória a Deus. Jesus, ele jamais deixa você sozinho, porque sozinha e sozinho você não está. Amém? Continue com a tua fé, continue buscando ao Senhor e não desista de conhecer a Jesus. Se você já conheceu, permaneça na fé, permaneça firme. Peça a direção ao Senhor Jesus Cristo na tua vida. Aleluia, glória a Deus. E só Jesus que pode fazer. Amém? Que cada um dos irmãos fique na santa paz do Espírito Santo de Deus. E até logo, até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.